Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente está criando uma aplicação web utilizando o Delphi. A gente já criou o nosso back-end e agora a gente está criando o nosso front-end web. Vou iniciar hoje, pessoal, fazendo uma pequena correção, porque na última aula, na hora de editar o vídeo, teve um pequeno corte em uma parte bem importante. Até agradeço ao Ricardo que avisou ali nos comentários do YouTube. Então, muito importante, pessoal, vocês deixarem os comentários aqui. Eu já respondi ele ali, mas vou passar aqui também para que todos entendam. Acontece que no minuto, 9 minutos e 40 segundos. Eu estou mostrando aqui, a gente cria essa div body aqui, né, essa class, né, div body, só que aqui no CSS não mostra onde eu utilizo. Então, onde que ela é utilizada, pessoal? Basta vir aqui buscar aqui onde o body está sendo, onde a gente coloca aqui o CSS referente ao body. E aqui eu vou colocar uma vírgula, ponto, referenciando a uma class div body. Então, esse comportamento, né, esse CSS vai funcionar tanto para o body quanto para a nossa div. E também eu busco aqui por body, dois pontos, e toda essa parte aqui eu copio ela, colo aqui embaixo e aí eu coloco também para div body, que é o nome lá da nossa class. Então eu coloco aqui, ó, ponto, vou colocar aqui então, ó, então todo lugar que está aqui eu coloco e somente isso, tá, pessoal? Essa pequena parte que cortou aqui, no fonte que está lá no nosso GitHub já está correto, mas aqui é bom que vocês veem passo a passo o que está acontecendo. Está aqui no GitHub também, só para reforçar, pessoal, a gente está utilizando o Xdata para fazer nosso back-end. Aqui tem um link de onde baixar, tem a documentação oficial e tem um vídeo nosso mostrando como baixar e instalar. Na parte do front-end web, a gente está utilizando o Webcore. Está aqui também onde baixar a documentação e o vídeo, tá? Então, esses dois frameworks que a gente está utilizando e também tem os links das aulas aqui, ok? Além disso, a gente tem um grupo no Telegram, tá o link aqui também. Qualquer dúvida é só entrar nesse grupo, perguntar e a gente ajuda você lá, já te responde mais rápido por lá, ok? Então, vamos partir aqui então para a nossa tela de login. Então, a gente vai criar essa tela de login, trazendo ela para o Delphi e fazendo a chamada aqui e a partir dela a gente vai chamar a nossa tela principal, onde vai estar o nosso CRUD de clientes. O primeiro passo é a gente encontrar ela então, pessoal. Vamos seguir esse caminho aqui, vamos pegar ela então. Até diminuir aqui. Vamos lá então, aqui está a nossa aplicação, né? Client Web. Eu vou vir aqui então em Admin LTE, está aqui em Dish, Pages, Exemplos, e aqui vai ter a nossa tela de login. Ó. Então, é ela que a gente vai estar utilizando. Vou dar um botão direito e vou abrir aqui com o Notepad++, ok? Eu vou deixar ela aqui por enquanto, beleza? Vou minimizar aqui. E agora aqui no nosso Delphi, já estou com a nossa aplicação aberta, né? Seu cliente web. Agora eu vou vir aqui então, já estou aqui com a minha main view. E eu vou criar um novo formulário aqui. Então eu vou dar um botão direito aqui e vou vir aqui em Create TMS Web Form. Que vai criar aqui pra gente, beleza? Ele é um form, tá, pessoal? Padrão do Delphi, a diferença é que ele está herdando aqui de ter web form. Então, o Webcore já faz toda a parte ali para a gente desse gerenciamento. Eu vou salvar ele. Vamos salvar aqui dentro, então. A gente tem aqui nosso SRC. Aqui a gente tem nossa main view. Eu vou colocar aqui, então, nossa login.view. Ótimo, já vou trocar o nome aqui dele também para login view. Beleza. Então, ela que a gente vai utilizar, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai lá no nosso CSS, nosso HTML, na verdade. Vou copiar todo ele, ó. Vou vir aqui no Delphi e vou vir aqui em login, vou expandir aqui, vou vir aqui, ó, login view HTML. Dou dois cliques, pronto, abriu então o HTML referente ao meu login, meu formulário de login. Vou substituir tudo aqui e colocar o que estava lá. Vou salvar, pessoal, já vou compilar aqui. E aí, antes eu vou fazer uma pequena alteração. Então, eu vou vir aqui em Project, Options, e aqui em Forms, eu vou falar que eu quero que só o meu login seja criado automaticamente. Ó, minha main view, eu vou jogar para cá. Então, o meu login é que vai ser criado por primeiro. Vou salvar, vou compilar. Então, já abriu aqui para a gente, pessoal. Notem, ele abriu a tela de login, né? Só que viu que ele não abriu centralizado, né? Igual o original aqui, ó. Não abriu centralizado, tá? Então, a gente tem que fazer aquelas pequenas alterações aqui, ó. Vamos lá? Primeiramente, eu tenho que trocar os caminhos, né? O caminho do meu CSS, ó. Então, ó, ele está buscando no lugar errado, né? Meu CSS, onde ele está? Ele está dentro da pasta admin, LTE, e aí sim, dist, CSS, e aí o caminho aqui, tá? Então, admin, LTE, ótimo. Aqui embaixo a gente também vai ter um CSS que vai estar com esse caminho, um JavaScript, na verdade, né? Que vai estar com esse caminho, ó. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, admin, LTE, dist, e vai buscar aqui corretamente, beleza? A outra alteração que a gente tem que fazer é aquela mesma alteração que a gente fez, que a gente tem que criar uma div aqui, ó. Então, eu tenho que remover essas classes aqui do meu body. Então, eu venho aqui, simplesmente crio uma div.
criar aqui uma div, vou pegar essas classes que estão aqui, vou remover e vou trazer para cá. Ótimo. Vou lá no final, então, onde está fechando aqui meu body, e vou fechar essa div. Eu posso vir aqui no final de tudo, tá? E dentro aqui, então, eu vou fechar essa div que eu abri. Ótimo. Agora eu vou compilar. E agora sim, pessoal, então já está funcionando da forma que a gente queria. Agora a gente pode customizar essa tela, pessoal, para que fique do nosso agrado. A primeira coisa que eu quero mudar é esse admin LTE. Então, como a gente faz, pessoal? Eu posso simplesmente buscar esse texto lá no meu HTML, ou eu posso dar um F12, tá? Então, todo navegador tem essa ferramenta aqui. Aqui eu estou usando o Firefox, você pode usar o Edge, pode estar usando o Google Chrome, não faz mal, né? Qualquer um vai ter um F12, vai abrir essa ferramenta aqui. E a gente consegue selecionar, clicando aqui, ó, né, em selecionar elementos, a gente consegue selecionar todos os elementos aqui, ó. E ele vai me mostrando aqui do lado onde está exatamente no HTML, ó. Então, eu quero essa parte, eu vou clicar aqui, ó, então ele já me mostrou aqui certinho onde está essa parte aqui. Eu vou clicar aqui, vou copiar, né, Ctrl C, vou vir aqui então no nosso login, view HTML, e eu vou buscar. Pronto, já encontrei onde está esse texto, tá, pessoal? Então, utilizando o F12 aqui, vocês vão conseguir achar qualquer coisa aqui de uma forma bem fácil, bem tranquila. Aqui eu quero mudar, então, eu quero que se chame Delphi, e aqui Web. Ótimo. Vou salvar, pessoal, e já vou compilar aqui e já vai ter alterado aqui para a gente, ó. Legal, tá? Agora vamos fazer outras mudanças. Então eu quero mudar esse texto que está aqui também, ó. Então eu posso até copiar esse texto direto aqui se eu quiser, ó, e vir aqui também e buscar ele. Bom, já achou aqui também, ó. E eu posso escrever qualquer texto que eu queira aqui. Então, informe seu login e senha. Mas eu não quero que fique fixo, pessoal. Eu quero informar no meu formulário Delphi e quero que seja apresentado aqui essa mensagem, para que fique mais fácil eu trocar quando eu precisar, para eu não ter que ficar vindo aqui toda hora no HTML. Muito simples, pessoal. A gente está aqui na tag P, ó. Eu venho aqui, então, eu coloco um ID e aqui eu coloco o nome que eu quiser. Então, eu posso chamar aqui de P título, ou se quiser deixar com o nome mais parecido com a gente utiliza, LB, né, de label, título, enfim, pode chamar de qualquer nome. E aí, pessoal, quando eu venho aqui no meu ponto PES, ó, basta vir aqui e colocar aqui, então, um web label. Ó, um web label, e selecionar aqui em Element ID aquele que a gente acabou de criar, ó, LB título. Ótimo. Então, o que a gente colocar aqui, ó, informe seu, seu login e senha, tá? Do form, por exemplo, só para a gente testar que ele realmente está pegando daqui o texto. Quando eu compilar, olha lá, pessoal, já pegou o texto, né, lá do meu formulário. Então, eu posso só trocar aqui quando eu quiser. E já fiz o vínculo de uma forma bem tranquila, né, do meu label lá com a minha aplicação em si. Agora a gente vai fazer, então, dos demais aqui. Então, eu vou colocar dos edits e vou colocar o checkbox e o botão. Então, eu venho aqui e coloco um web edit. Então, vou colocar aqui 2 web edits. Vou colocar aqui um web button. E vou colocar também um web checkbox, tá? É os mesmos nomes dos componentes que a gente já está acostumado, tá, pessoal? Só que em vez de ter checkbox, você tem sempre o web aqui. Mas se você escrever checkbox aqui, já vai te trazer da mesma forma. Agora a gente vai ter que vincular lá, pessoal. Vamos ver se todos já têm criado os IDs, né? Então a gente pode vir aqui, né, utilizar o F12, vem aqui para selecionar elemento. Vou dar uma olhada nesse edit aqui, ó. Esse edit ainda não tem nem o password, né, e nem o botão. Então é bem tranquilo, a gente pode simplesmente clicar. Vou vir aqui, ó, vou copiar essa linha toda, vou vir aqui no meu HTML, ó, dar 2 cliques aqui e vou buscar aqui então, ó. Ele não encontrou aqui, pessoal, mas basta vir aqui apagar o fim aqui, ó, que com certeza ele vai encontrar. É que às vezes o fechamento aqui não é igual ao fechamento que é mostrado aqui. Aqui ele acaba ocultando aqui esse fechamento, tá? Mas é só apagar esse finalzinho aqui que eu já consigo. Ou eu poderia buscar simplesmente por e-mail, que também ele iria encontrar. Aqui basta, pessoal, eu colocar aqui então um ID igual. E aqui colocar aqui edit e-mail. Eu já tenho o password aqui embaixo, ó. Então eu simplesmente vou criar aqui então um ID igual edit password, beleza? Vamos lá, eu vou ter aqui o checkbox, ó. Então eu tenho aqui o meu checkbox em si, então eu vou colocar aqui, o checkbox até tem um nome, ó, tá? Com esse nome aqui, tá? A gente pode deixar ele, não tem problema, ou a gente pode simplesmente substituir ele aqui. Eu vou até trocar para ficar mais parecido aqui com o que a gente utiliza, tá? Então, ó, CK
de checkbox e vou colocar aqui, ó, só checar default. Vou colocar aqui também, tá? Porque aqui quer dizer que quando eu clicar no label, ele automaticamente vai selecionar ali. E aqui, lembrar-me. Vou trocar o texto que está nele aqui também. E aqui é um label, tá, pessoal? Então, eu posso também colocar no label aqui, ó, ID igual LB lembrar-me. Beleza? E aí eu tenho um botão aqui em si, que eu vou trocar aqui para entrar, né? Ou eu nem preciso trocar aqui, na verdade, porque eu posso colocar lá, ele vai pegar aqui, então eu vou colocar aqui, ó, ID igual BTN entrar. Feito isso, pessoal, apenas basicamente coloquei IDs aqui, tá? Coloquei IDs com os nomes que eu quero, qualquer nome que eu queira colocar. E aí, basicamente, agora eu venho aqui no ponto .pass e vinculo. Então eu pego o meu web aqui, vamos lá, element ID e coloco aqui edit e-mail, a senha, edit password. O meu checkbox aqui, a gente colocou o nome de checar default. O nosso botão ficou com o nome de btn entrar. E aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, então. Aqui vai ser entrar, ou melhor, aqui não, deixa eu voltar aqui, btn entrar. Aqui no meu caption, ó, então eu vou colocar aqui entrar. Eu posso tirar os textos aqui, aí eu posso trocar o nome, que também fique mais fácil de identificar aqui no próprio Delphi. Então aqui eu posso pôr o nome que eu quiser também. Eu vou colocar aqui o nome de edit login, edit senha, tá? Não precisa ser o mesmo nome que está lá, tá, pessoal? Vinculado lá, tá? Edit password, aqui eu coloquei edit senha, não faz mal. Aqui, checkbox, eu vou colocar aqui checar default também, ou lembrar-me. E aqui também eu vou colocar só aqui um caption qualquer aqui, ó. Lembrar-me. Beleza, pessoal. Vou compilar aqui só para ver se ele já pegou corretamente aqui. Ó, já fez então, pessoal. Tá aqui o meu botão entrar, ó. Tá aqui, ó, lembrar-me. O edit, né? Ficou aqui, a gente acabou não tirando o texto, então já tá tudo aqui corretamente. Eu vou vir aqui então e vou fazer assim, pessoal. Vou limpar o meu texto, vou deixar vazio. Aqui também eu vou deixar vazio. Tá? E aqui no entrar, pessoal, a gente pode programar Delphi como a gente já está acostumado. Então, se edit login ponto text for igual a vazio, eu posso vir aqui. Hoje eu posso até testar, né? Então, vou aqui, ó. Se edit login for diferente, ó, de admin, eu venho aqui então e posso aqui dar um show mensagem. Então, login inválido. Posso dar um set focus lá, pessoal. Edit login, ponto. Set focus. E então exit aqui. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para senha. Ó, edit senha. Aqui, por hora a gente vai deixar os dados estáticos, tá, pessoal? Depois a gente vai pegar lá do nosso servidor, do nosso back-end, os dados aqui certo para logar, né? Se não, a gente vai chamar na tela, pessoal. Como a gente faz a chamada da tela? A tela que a gente quer chamar é essa aqui, ó, a main view, tá? Essa tela, esse formulário aqui, como a gente já está acostumado. Então, eu vou simplesmente fazer uses dele, ó, vou copiar aqui, vou adicionar uses aqui no meu login.pass, vou vir aqui, simplesmente vou dar uses, e aí eu vou fazer a chamada aqui de uma forma bem simples. Vou usar a própria variável, né, que a gente tem aqui, essa própria variável que ele cria aqui, ó, a gente vai utilizar ela mesmo por enquanto, só para vocês verem que não muda nada de quando a gente já está acostumado a programar. Então, aqui, ó, vou dar um create. A diferença, pessoal, que em vez de eu dar um create, normalmente a gente ia dar um create aqui, né, ia falar new e tudo mais. A diferença é que a gente não utiliza esse create, a gente utiliza esses aqui, ó, create new. Create news, então, fazem parte do web core. Então, aí aqui o web core vai entender que é para ele se encarregar da criação desse formulário. Então, eu vou vir aqui e dar simplesmente um create new, ó, em vez de create, eu vou dar um create new. E o resto é normal, pessoal. Vem aqui, ponto, show, modal. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Vou compilar. Ó, então eu estou aqui, né? Vou colocar aqui, ó, admin e vou colocar uma senha qualquer aqui. Ele vai falar, opa, senha inválida, tá? Deu uma mensagem aqui. Admin. Vou colocar um login errado aqui também. Opa, login inválido, né? Olha lá, vamos lá. Login inválido, pessoal, já focou lá para mim, ó. Então, admin. Então, isso é muito legal, porque a gente está programando Delphi lá, a gente está dando um set focus, que a gente está acostumado no Delphi, ó. E ele já foca para a gente, ó. Ficou aqui, então, admin. E quando eu dou entrar, pronto, chamou aqui a nossa tela principal, ó, já carregou bonitinha, já fez o login para a gente, pessoal. Então, vocês viram que a chamada não tem nenhum segredo, né? Eu só fiz aqui. É claro,
Em algumas situações a gente tem que tratar com dessíncrono e assíncrono. Isso a gente vai ver também. A gente também vai ver quando a gente tiver que esperar o retorno dessa tela aqui. Depois eu vou explicar como que funciona essa parte, mas é bem simples, bem tranquilo também de utilizar. Já sumiu até aquela mensagem que estava dando na última aula aqui de erro. E aqui a gente já tá criando esse login, tá? Vou rodar aqui de novo, pessoal, só para a gente ver um detalhe. Então, aqui, ó, aqui ainda está aparecendo password. Ó. Então, o que, que é isso, pessoal? Isso é do próprio HTML. Se a gente ver aqui, a gente tem aqui, por exemplo, ó, no password, a gente tem esse aqui, ó, placeholder. Então, é isso que aparece lá. Então, se eu quero que apareça senha, eu simplesmente venho aqui também e coloco senha. E e-mail, eu não quero que apareça e-mail, eu quero login, eu poderia vir aqui e trocar também. E com isso a gente encerra essa aula, pessoal. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem a notificação para não perder as próximas aulas. Também compartilhe com os amigos e não deixe de deixar um comentário aqui embaixo falando do que você está achando dessa série, né, dessa série de cursos e quais os caminhos que a gente deve tomar para ele. Agora aqui a gente já viu que a gente já está fazendo o nosso login aqui, fazendo as validações. Depois a gente vai fazer esse login pegar, consumir, né, um recurso lá do nosso API para que a gente realmente faça um login aqui, buscando os dados lá no nosso banco de dados. E aqui também a gente já vai criar todo o nosso CRUD, fazendo a busca, a inserção, né, update e deletando os dados também. Beleza, pessoal? Deixa o seu comentário aqui e na próxima aula a gente dá prosseguimento ao nosso curso. Até mais!